Atos capítulo de número 2. Antes da gente ler o texto, quero compartilhar com os irmãos. Às vezes tem sonhos que parece que é uma revelação, né? Você sonha e fica lembrando aquilo depois que você acordou, fica aquela memória na sua cabeça. Isso já aconteceu com você? Ou você nem lembra dos sonhos que... E essa noite, né, lembrando, sonhei, né, sonhando com a igreja, né, sonhando bastante com a igreja, com as coisas acontecendo. Primeiro sonhei, não vou falar o nome das pessoas, mas sonhei com a pessoa que estava organizando a igreja, organizando as coisas da igreja. Aí depois apareceu outro que estava escondendo atrás da porta. E aí sonhei também com um dia cheio de criança na igreja, que não cabia, né? Tinha criança lá de fora. Aí eu fiquei pensando, gente, parece que é até uma revelação, né? Em qual dessas aí você tá presente? Naqueles que estão dispostos, dizendo, eis-me aqui, vou ajudar, né? Na obra, na igreja, ou você talvez está escondendo? Ou você também está participando com alegria dessa campanha de trazer crianças ou trazer pessoas à igreja, né? Fico feliz aqui de ver que a Nilma hoje trouxe a mocinha, parabéns, né? Então, fale com o Senhor em oração sobre isso, né? E com certeza Deus vai te usar, né? Engraçado, irmãos, que foi muito boa a conferência reformada, e aí eu fiquei vendo coisas que a gente fala aqui, que o pastor falou lá, né, sobre essa questão evangelística, né? E eu pensei, gente, graças a Deus, eu estou percebendo que a gente está no caminho, né? O pastor Elias Medeiros, um homem que muito abençoado, dá aula lá nos Estados Unidos, mas é brasileiro. Foi para lá, no seminário lá, mas é uma bênção também para a igreja. E ele, inclusive, teve como alunos o pastor Valdeci, né, que foi pastor dessa igreja, aluno dele, o pastor Ronaldo Lindório também, aluno dele, e o pastor Robson, né? É Robson, né? Que estava lá também falando na conferência. Então, ele tinha 2 alunos lá na conferência falando também. E aí ele falou uma coisa que interessante, ele falando sobre 10 maneiras bíblicas para ganhar o maior número possível para a glória do Senhor. Maneiras de você evangelizar, né? E eu vi que algumas coisas têm muito a ver com aquilo que a gente tem falado para a igreja aqui. Eu vou só citar elas aqui. Primeiro, ore pedindo a Deus oportunidades. Ore pelos perdidos. Lembra da lista de oração? Segundo, convide ou encoraje alguém para vir à igreja com você. E isso tudo está na Bíblia também. Convidar e orar pelos perdidos, né? Lembra de Levi, Mateus, que convidou lá o pessoal para ouvir Jesus? Terceiro, convide alguém para lanchar, ou almoçar, ou jantar, que foi o que Levi também, Mateus fez, né? E você ter a oportunidade de compartilhar de Jesus para essa pessoa. 4, procure conhecer os amigos dos seus familiares, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus netos, né? Procure conhecê-los para que você possa também ser bênção na vida deles. 5, use os recursos que Deus colocou nas suas mãos, aos seus cuidados, né? Então, quais os recursos que eu tenho disponíveis nas minhas mãos que eu posso usar para a evangelização? 6, use seu lar, sua casa, para cultos domésticos, né? Para adoração em família. 7, use o telefone, né?
seja com o WhatsApp ou sem o WhatsApp, use o seu telefone. E a gente vê que Deus usou também muitos recursos. Você vai ver isso. Os recursos disponíveis da época, Deus usou, né, para que as pessoas também o conhecessem. 8. Use seus meios de transporte. Esse que está dentro aqui, os recursos, né? Escreva uma carta para alguém, a Bíblia é a carta de Deus. Compre e distribui a Bíblia e literatura evangélica. Está percebendo isso aí? A nossa igreja também. Os profetas, por exemplo, e os apóstolos, eles produziram literatura, né? Não tinham o recurso que a gente tem hoje, a facilidade, mas eles produziram literatura, né? Simplesmente tome a iniciativa para conversar com alguém e conhecer alguém, né? Você está em algum lugar, né? Não entre mudo e saia mudo. O pastor Elias, ele até no hotel lá, conversou com a garçonete, com o atendente, e aproveitava para evangelizar. E teve um engraçado que ele falou sobre um menino lá, um rapaz, o nome dele era Lucas, né? E ele já aproveitou, pelo nome Lucas, ele fez a pergunta: você é o Lucas da Bíblia ou o Lucas do mundo? E daí puxou o assunto, né? E aí falou da palavra de Deus para ele, né? Usando o próprio nome dele, Lucas. 9. Aproveite os momentos e ocasiões, né? Seja sábio para aproveitar os momentos de ocasiões que você pode também falar de Cristo, seja num velório, seja num casamento, seja num aniversário, né? Principalmente se é de alguém da sua família. As nossas festas, irmãos e irmãs, tá ficando um negócio esquisito, festa de crente, parecendo festa do mundo, aonde Jesus não é lembrado, até mesmo no Natal, onde não faz uma oração, né? Então, misericórdia, como que é isso? Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos, de fato, anunciar a Cristo, né? A 10ª, o que faz quando você, por exemplo, estiver num restaurante, em clínicas médicas, em hotéis, né? Aproveite também, né? Seja com literatura, seja com o recurso que você tiver, né? E aí, o cantor que estava lá, vocês lembram do Grupo Logos, gente? Quem teve essa oportunidade de ouvir o Grupo Logos, né? Conhece o Grupo Logos? Paulo César, né? O Grupo Logos também marcou a minha vida. A primeira fita cassete, vocês lembram disso? Isso existiu, viu, gente? Agora nem CD mais não está usando, é pendrive, né? Mas existia um negocinho desse tamanhozinho assim, chamado fita cassete, que passava rodando a fitinha lá, as músicas, né? E a primeira fita cassete que eu comprei foi do Grupo Logos. Engraçado que eu tive que ir para outra cidade para poder comprar, porque na minha cidade não tinha, só tinha música, não tinha livraria evangélica, né? Como infelizmente aqui também a gente não tem, se bem que hoje a gente tem mais facilidade, você pode fazer pedido pela internet, chega, né? Mas não tinha, né? E aí quando eu fui lá na outra cidade vizinha, eu sofri uma tentação de comprar uma fita de discoteca, né? Aquela fita de música, né? Pirata, né? E era mais barato, né? Eu fiquei na tentação, o que eu vou comprar? Será que eu compro essa fita de discoteca? Será que está mais barato? Mas aí eu resisti à tentação, fui lá e comprei, né? 6, você rodava, parece 6 de um lado e 6 do outro, mais ou menos assim, essa fita do Grupo Logos, chamada Caminhos. Eita benção, como que eu escutava? Eu acho que quase que rebentou a fita de tanto rodar, né?
punha lá o aparelho lá para rodar a fita em casa, e foi um elevo espiritual para a minha vida, né? Louvado seja Deus. E aí o Paulo César, cantor, músico, né? Ele colocou aí o 11º, né? Dê uma música, né, para alguém, compartilhe alguém, coloque o CD lá, a música alta lá na sua casa evangélica, lá para o seu vizinho escutar. Coloca lá. Né? Ele diz que uma pessoa se converteu assim, ouvindo, né, a música que o crente colocava lá. É claro que você não vai ser chato também, né? Você vai fazer na medida, mas coloca lá umas duas músicas que o outro vizinho possa ouvir, e assim depois você abaixa lá o som, ou se não, faça melhor ainda, compartilha, eu quero dar de presente para você esse pendrive aqui com as músicas evangélicas, né? Muito bom. Hoje é o quê? Agora no Spotify. É verdade. Não, aí para você evangelizar, né? Você dá para a pessoa, né? Ou se não ensinar a pessoa como que faz para chegar lá na música, né? Porque hoje, de fato, o recurso aí... inclusive, um homem, né? Ele conta também de um homem que converteu escutando um CD também. Né? Ele não queria inicialmente escutar, mas aí um dia que ele estava sozinho em casa, tinha ganhado de presente esse CD no aniversário dele, aí ele colocou lá, vou colocar isso aqui para mim, né? Achou lá na gaveta o CD, colocou lá, e escutando, Deus falou o coração dele e mudou a vida dele, né? Vamos ler o texto de Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47, esse texto que já é conhecido para os irmãos, mas nós temos algo aqui a compartilhar também para nós, relembrarmos sobre os grupos pequenos grupos, né? Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com toda a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar? Senhor, que bênção podermos ler textos como esse que falam, ó Deus, de como a igreja vivia, cheia do Espírito Santo, experimentando, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para o teu povo, Senhor. Nós também queremos isso, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou, e nós somos também o teu povo. Ó Deus, realiza também na nossa vida, o teu povo, na tua igreja, em Pontalina e aonde quer que esteja o teu povo, essas obras, Senhor, para a tua glória, porque o Senhor quem efetua em nós tanto querer como realizar. Então faz isso, ó Deus, nós te pedimos, tende misericórdia de nós, por amor do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando você lê o livro de Atos, já passou pela sua cabeça, por que não acontece com a gente o que acontecia naquela época? Você já passou isso pela sua cabeça? Ou ficou com aquela vontade, nossa, isso podia também fazer parte da minha vida, da nossa vida como igreja? Você já teve esse anseio, esse desejo no seu coração? Ou você lê o livro de Atos e, não, isso é para aquela época, é para aquele tempo, hoje as coisas mudou,
hoje está muito difícil. Será que você pensa assim? Eu posso dizer uma coisa, quando a gente fala de difícil, né? A época que os irmãos em Atos dos Apóstolos viveram, poderíamos dizer que no nível econômico, no nível espiritual, no nível em várias questões da sociedade, estava bem pior do que os nossos dias. Naquela época não tinha SUS, gostando ou não tinha sistema único de saúde, não tinha asilos, abrigo dos velhos, não tinha creche, não tinha lugar para cuidar em hospitais, né? Que quem quisesse que tinha que pagar um médico para ir na casa dele, e não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, não tinha internet. Como assim? Como que esse povo vivia então sem internet? Meu Deus do céu! Pois é. Não tinha muitas coisas das quais nós temos a facilidade de termos hoje, né? Eles não tinham. E as autoridades, o imperador, o que fazia com os cristãos? Perseguia, perseguição ferrenha. E a intenção era de eliminar, de matar, de destruir. Não porque os cristãos fossem maus. À noite nós vamos estar falando um pouco sobre isso, sobre perseguido por causa da justiça, né? Interessante, eu achei muito interessante a palavra do pastor Ronaldo Lindório sobre isso, que a igreja é perseguida ainda hoje. Você sabe por que a igreja é perseguida hoje? Ainda? Porque os cristãos são perseguidos no mundo todo, torturados, presos e mortos. Não é pelo que eles fazem, porque ninguém persegue os cristãos porque eles abrem uma escola, porque eles abrem um hospital. Até mesmo se a igreja não fizer nenhuma obra social, mas só o fato de existir como um templo ali, uma reunião dos crentes, né? A ideia que se passa é que é um bom lugar, né? Onde as pessoas ouvem sobre moralidade, assim o mundo pensando, né? Sobre coisas que vai fazer bem para a alma. Então não se persegue os cristãos por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que eles creem. Porque nós cremos em um só Deus. Nós cremos em um único e suficiente Salvador. O caminho, a verdade e a vida que é Jesus, e não existe outro caminho que leva ao Pai. Nós não somos daqueles que, não, todo caminho leva a Deus. Não, a gente não pensa assim. Então o mundo vai perseguir os cristãos, porque nós não somos relativistas, né? Nós cremos em doutrinas absolutas, verdades absolutas. O único Criador dos céus e da terra, o único Salvador. Então o mundo odeia quem assim pensa e persegue. Mas, o que diz Jesus lá em Mateus? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por mais que eles... E tentou, viu? O diabo e o mundo têm, nos séculos, tentar destruir a igreja, a Bíblia, mas conseguiu? Não. A igreja continua aí, né? E vai continuar até a volta do Senhor. E vai chegar um momento ainda onde virá a grande tribulação, né? Onde a coisa... Hoje nós temos tribulações, irmãos nossos na Nigéria, por exemplo, sendo mortos, outros sendo perseguidos na China, presos, outros sendo perseguidos em países árabes, né? Perseguições aqui e acolá. Mas tem lugares onde há uma certa liberdade ainda, como no Brasil, Estados Unidos e outros lugares, apesar de perseguições também acontecendo, né? Mas ainda há essa certa liberdade. Mas vai haver um momento chamado de grande tribulação, onde a perseguição aos cristãos não vai haver espaço quadrado na terra onde não terá perseguição ao cristão. Será em todo lugar. E ferrenha para matar, se possível, o cristão. Mas
a palavra de Deus nos diz que, né, quando parecer que está tudo acabado, nós vamos ouvir a trombeta de Deus tocar. E essa trombeta está anunciando o que, irmãos? A vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o cristão, nós não somos derrotados, nós somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. Os crentes mais criticados é igual eu. Passei a ser crente mais já velho, né? Uhum. Aí fala assim, crente agora, os crentes que não nascem, né, que é cristão desde novinho, nascem na família cristã, acho que é assim, mas são mais bem-vindos. Mas há uma certa crítica. Mesmo quem nasce na igreja, na roda lá da escola, né, o pessoal vai falar, é o crente, não é porque é crentinho, né? Desse jeito. Então, há essa perseguição mais leve, vamos dizer assim, porque é chato ser, né, criticado, mas o duro é quando a perseguição chega a ser de sofrimento, né, físico e até prisão e morte, né? E isso que tem acontecido com irmãos nossos. Pensa, né? O pastor Ronaldo Lindório estava compartilhando os irmãos que levanta a mão aqui, pastor perguntando quantos que foram expulsos das suas casas e não da família e perderam emprego e tal e tal. Quase, praticamente metade levantou a mão. Um país aí onde há perseguição aos cristãos. Levanta a mão agora quem foi falando aí sobre essa questão de perseguição. Outra metade levantou a mão. E aí eles foram orar. Então nós vamos orar agora uns pelos outros, fazem grupos aí de oração. Irmãos, diz que a oração era um choro que aqueles irmãos unidos ali, né, em oração e chorando uns pelos outros. E depois disso também eles passaram, olha o consolo de Deus, passaram cantando um hino, né, um cântico, né, de adoração ao Senhor, falando da fidelidade de Deus. E aí, ao mesmo tempo que depois eles estavam chorando, eles estavam se alegrando. Depois foram se alegrar pelo amor de Jesus. Lembrando a palavra de Deus que diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É dura a perseguição, mas vale a pena servir a Jesus. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser servo de Deus. Vale a pena morrer por Jesus se preciso for. Porque ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quinta-feira a gente estava falando aqui sobre a vida eterna, né? Aí nós pegamos um cabo desse aqui do som, né? E aí, fazendo uma comparação aqui sobre o que é vida eterna e o que é essa vida, né? Alex, me ajuda aqui mais o Renato. Vamos esticar aqui o cabo aqui. Certamente, talvez você já ouviu, já viu isso aqui na internet. Para quem não viu, pega na outra pontinha aí. Pode ir para lá. Vamos supor que a nossa vida nessa terra é essa pontinha aqui, ó, que o Renato está segurando aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a nossa vida aqui na terra. E a vida eterna é isso aqui. A vida que você está vivendo nessa terra é isso aqui, ó, essa pontinha aqui, esse pedacinho aqui. Encostar na parede que essa aí não tem fim, não. Justamente, essa aqui ainda tem, né, o cabo terminou ali. Mas a vida eterna não tem fim. E aí as pessoas estão correndo atrás só desse pedacinho de vida e perdendo de vista a vida eterna. Pelo que você ocupa a sua mente, o seu coração. Isso aqui, ó, isso aqui vai passar. Essa vida aqui, por mais que você venha viver até 100 anos, daqui a pouco, ó, acabou. Mas a vida eterna é para
Mas a vida eterna... Só lembrando, pastor, que às vezes a pessoa pensa que a vida eterna é só depois que morre. Começou lá. Começou ali. Para quem tem Jesus como Senhor e Salvador, a vida eterna começou já. Que você vai morrer, mas você vai ressuscitar. Né? Aí Jesus fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu viver só para essa vida, agora, e perder a minha eternidade no inferno? Adiantou? Obrigado. Tá de parabéns esses varões aí. É, muito bom. E você tem a vida eterna? Amém? Você tem a certeza da vida eterna? Você pode morrer agora que você tem a vida eterna. Amém? Morreu agora, vai para o céu. Você não sabe? Se você não sabe, é hora então de você conversar com Deus sobre isso. Você está esperando o quê? Eu não sei se eu morrer. Ixi, eu estou na dúvida, não sei. Uai, você está ainda dormindo no ponto? Não resolveu essa questão com Deus ainda? Como assim? Então é hora de se resolver com Deus. É hoje, não é amanhã não, porque amanhã você não sabe se você está vivo, você não sabe se você está vivo daqui a um minuto. Né? Então, conversa com Deus. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus quer te dar a vida eterna. Mas você precisa de buscar Ele. Né? Já nos deu lá na cruz. Agora o que falta, quem não tem ainda, é se arrepender de seus pecados e de fato ter uma vida de uma fé genuína, verdadeira, que se entrega de corpo e alma. Porque para Jesus não existe mais ou menos. Ou é tudo ou nada. Não, eu vou mais ou menos. Essa parte aqui é de Jesus. Nessa parte aqui, não. Essa aqui é minha vida, eu vou fazer o que eu quero. Jesus não aceita. Porque ele não se deu pela metade lá na cruz, né? Ele se deu por inteiro, por nós. Bom, se você tem a certeza, glória a Deus. E outra pergunta para nós, que tem a ver também com o EKE, nós vamos falar um pouquinho sobre o EKE. Vou explicar daqui a pouco o que é esse EKE. Que tem a ver com os pequenos grupos. Que está dentro da evangelização ousada e contínua, né? Você tem a vida eterna. Você tem, amém? Mas você conhece amigos seus, vizinhos seus, conhecidos seus, parentes seus, que não têm? Você conhece? O que você vai fazer? Orar por eles e dizer: Deus, me usa, Senhor, me usa, Senhor, para que o meu pai, a minha mãe, o meu filhos, o meu esposo, a minha esposa, o meu avô, a minha avó, o meu neto conheça o Senhor. Tem misericórdia da vida deles, livra eles do inferno. Salva eles também, Senhor, como o Senhor salvou a mim, salva eles também. Senhor, tem misericórdia do meu vizinho, que se morrer hoje ele está no inferno. Tem misericórdia do meu vizinho, Senhor. Tem misericórdia do meu patrão, do meu colega de trabalho. Tem misericórdia, Senhor. E aí você pode orar e até jejuar, pedindo, rogando ao Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Orou, quem sabe com lágrimas, pedindo a Deus pela salvação de alguém. É bom demais ter a vida eterna, né? Então, que nós possamos ter também a alegria, né? De ver outros também sendo salvos. Foi o pastor, acho que Elias Medeiros também falou das alegrias, né? As alegrias do crente. Primeira alegria, alegria da salvação. Porque quando a gente não evangeliza, irmãos, quando a gente não evangeliza, pode ser que você tenha perdido a alegria da salvação. Davi, quando ele pecou, né? E esse é um pecado também, não evangelizar, porque falta amor ao próximo, né? Davi fala assim: Senhor,
Restitui-me a alegria da tua salvação. Olha, o pecado rouba isso da gente, hein? Você não vai perder a salvação, mas você pode perder a alegria da salvação. E um crente que perdeu a alegria da salvação, ele não evangeliza. Ele perdeu a alegria. Peça a Deus que restaure novamente essa alegria. Então, a primeira alegria do crente é essa, a alegria da salvação, de ter Jesus, né? Segunda alegria, a alegria de estar crescendo na fé, na comunhão com o Senhor, cada dia. Terceira alegria, a alegria de falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Quarta alegria, a alegria de ver pessoas conhecendo a Jesus, sendo convertidos a Cristo. Quinta alegria, a alegria de ver essas pessoas crescendo na comunhão com Deus. Sexta alegria, a alegria de ver essas pessoas anunciando também a salvação em Jesus Cristo. Tá vendo? Tudo tem a ver com a evangelização e com a salvação. Pegou as 6 alegrias aí? Primeira alegria, a alegria da salvação. Você foi salvo. Né? Diz a palavra de Deus lá, Pedro vai dizer na sua carta, que é uma alegria indizível e cheia de glória. É uma alegria de, como diz Malaquias, de saltar como bezerros quando sai do curral, da estrebaria, sai pulando de alegria, né? Essa é a alegria da salvação. E aí, segunda alegria, a alegria de crescer na comunhão com o Senhor. Você nasceu, você vai crescer. Terceira alegria, a alegria de compartilhar, né? Para que outros também possam ter a alegria que você teve. Quarta alegria, a alegria de ver pessoas sendo convertidas. Irmãos, é bom demais, né? Que bênção quando você vê pessoas sendo convertidas. E, aliás, a alegria no céu, né? Jesus diz que a alegria no céu por um pecador que se arrepende, a festa no céu. Os anjos faz festa no céu quando um pecador se arrepende. E a alegria de ver pessoas crescendo, é bom demais também, né? Quando a pessoa converteu e você vê a pessoa crescendo, cada dia crescendo mais, na fé, na graça do Senhor Jesus Cristo, na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos. Então, a alegria de ver o crescimento dos seus irmãos na fé. E sexta alegria, a alegria de ver também outros evangelizando, outros compartilhando, né, de Jesus como Senhor e Salvador.